Bom dia, meus coisas lindos! E essa semana eu postei aqui na página esse vídeo. Esse vídeo, como vocês estão vendo, mostrava um gatinho super fofo e que estava viajando livremente na cabine do avião. E aí muita gente começou a pedir dicas para viajar com os animais para fora do Brasil. E aí eu me comprometi com vocês de gravar um vídeo para explicar sobre isso. Então vamos lá? O primeiro ponto que vocês precisam saber, principalmente para quem voa para a Europa, porque o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: cada país muda, tá bom, gente? Então isso que eu vou dizer para vocês é mais ou menos a regra de todos os países que compõem a comunidade europeia. Mas eu sempre aconselho para vocês, dá uma olhadinha antes na legislação, porque essa legislação muda sempre. Então o primeiro ponto que eu tenho que dizer para vocês: não pensem que o seu gatinho vai viajar livremente e solto como o gatinho do vídeo. Na grande maioria das companhias aéreas que vão para a Europa, o seu gatinho vai precisar vir numa caixa e essa caixa vai ter medidas prescritas, ou seja, ele vai viajar com você em cima, tá? Na parte do compartimento de cima do avião, mas ele vai ficar na parte onde você coloca suas pernas. Então a caixa não pode ser maior do que as medidas determinadas por a companhia aérea que você vai escolher, tá bom? Cada um é um. Eu viajei com a TAP na época e tudo isso que eu vou falar pra vocês aconteceu há mais de 10 anos. Você vai ter que comprar a sua passagem e no momento da compra você vai ligar no call center da companhia aérea e informar que você tá levando um animal. Não é gratuito, cada companhia aérea cobra um valor. Um outro ponto que vocês me perguntaram, que vocês devem prestar muita atenção, é o seguinte: a grande maioria das companhias aéreas libera um animal por passageiro, certo? E tem que ser um animal de pequeno porte, tá, gente? Se você está viajando com um gato ou um cachorro que tenha peso superior ao que eles exigem, eles podem, digamos que, implicar e pedir para que esse animal vá no compartimento de porão, que não é no bagageiro. Eles falam que é um compartimento refrigerado diversamente. O que é que acontece com relação a isso também? As pessoas que têm deficiência ou que são portadores de necessidades especiais, elas podem viajar com o animal em cima, com elas, independente do tamanho do animal. Mas se esse não é o seu caso, você tem que consultar, tá? Normalmente, se o gato mais a caixinha dele pesar mais de 10 quilos, ele vai ter que ir embaixo. Então, verifiquem isso com a companhia aérea que vocês escolheram para viajar. Outro detalhe super importante é que é um animal por passageiro. Ou seja, se você tem mais de um gatinho, vamos falar no nosso caso aqui, que são gatos. Você tem mais de um gatinho, você está viajando para fora do país com esse animal, você só pode portar um deles, só pode levar com você um deles, tá certo? E aí o que acontece? Vamos dizer, você tem 3 gatos. Então, se estiver viajando você, seu marido, e sua cunhada, sua irmã, cada um leva um animal. Porque na época que eu viajei, lembrem bem disso, na época que eu viajei, cada voo era limitado a 3 animais por voo. Então, mais do que isso, não. A não ser que eles fossem no bagageiro. E mesmo assim, né, eu digo bagageiro, mas bagageiro não é a palavra correta. E mesmo assim, na época das Bs, por exemplo, existe uma limitação de 3 animais por porão, digamos assim. Tanto é que mesmo quando, no caso, as Bs viajaram sempre em dupla, mas quando elas todas foram para São Paulo, tiveram que ser em 2 voos, porque não puderam ir as 4 no mesmo dia. E uma dica super importante para quem vai sair do país. Para quem vai sair do país, é necessário que você tenha toda a documentação certinha, que você tenha dado vacinas corretamente. E alguns países, como é o caso da Europa, no caso da Itália, eu precisei, vai te pedir um exame que se chama sorologia. Na minha época, essa sorologia, independente do estado que você tivesse aí no Brasil, ela era feita em São Paulo. Então, o material era colhido na minha cidade, mas o laboratório mandava ele para São Paulo. Eu não sei se continua assim. Bom, gente, e eu vou fazer o seguinte: nos próximos stories, eu vou deixar para vocês 2 legislações referentes a quem quer vir do Brasil para a Europa. A última que eu tenho notícia é aquela de 2013. Na verdade, essa de 2013, eu descobri ela o ano passado. Eu não sei se ela ainda tá válida, porque, como vocês sabem, as leis mudam sempre. Mas, assim, é um regulamento que trata da circulação de animais domésticos na Europa. E a outra são alguns requisitos, como esses atestados sanitários, que depois, quando tiver faltando 10 diazinhos para você viajar com seu animal, você vai precisar ir no Ministério da Saúde da sua cidade. Você tenta descobrir onde é que é o centro de zoonoses da sua cidade. Bom, gente, no meu caso, eu já sabia que um dia poderia acontecer de eu viajar com Chanel. Então, o que eu fiz? Na época, não sei se isso ainda hoje é válido, os veterinários sempre me aconselharam a não vaciná-lo em campanhas. Sabe aquelas campanhas que tem dos municípios de vacinação gratuita? Sempre me falaram para não levar ele lá, porque na época eles não colocavam aquele... Sabe um adesivinho que tem na vacina? Eles não colocavam na cadernetinha de vacinação do animal. Então, eu nunca levei o Chanel por conta disso. Eu sempre levei o Chanel particular, porque aí a médica colocava lá na cadernetinha dele qual era a vacina, tudo certinho. Então, verifiquem se isso ainda está ativo, tá bom, pessoal? Só lembrando um detalhe, como em um stories eu não posso colocar 2 links, eu vou fazer 2 stories, tá bom, gente? E vou colocar os 2 links, um em cada, para que vocês leiam os 2. Um é falando, é a regulamentação, tá? E o outro é explicando todo o passo a passo. É muito importante para quem quer vir para a Europa com um animal, ler isso, porque é muito perigoso se o seu animal chegar, ele não tiver a documentação sanitária necessária e eles, de repente, optar pelo pior, que vocês sabem o que é. Eu não vou postar para o vídeo não ser banido, mas vocês sabem que pode acontecer do animal ser... né? Então, muito cuidado.
Prestem atenção. São simples, parece que é uma coisa do outro mundo. Não é, tá bom, gente? É só ter organização, tá bom? Bom, meus coisas lindos, e era isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Tô com uma companhia super especial. Eu queria deixar só isso pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou também deixar, tá? Num terceiro stories, eu vou deixar o blog. Na época eu fiz 3 posts separados, explicando o passo a passo de tudo que a gente fez pra viajar com Chanel. Repito, isso foi há quase 10 anos, então muita coisa pode ter sido mudada. Mas vale a pena, né, verificar a experiência de uma pessoa. Ah, e uma coisa não menos importante. Viagem com o gato de vocês com uma peitoralzinha, porque você vai precisar tirá-los para passar no raio-x. Na época eu não sabia disso, ninguém nunca me avisou. Vocês sabem, há 10 anos atrás não existia essas redes sociais como são hoje, e foi bem complicado para mim, porque eu tive que tirá-lo e simplesmente abraçá-lo para passar no raio-x. Isso me criou um sério problema, porque ele quase fugia em Lisboa. E eu nunca vou cansar de agradecer e colocar nas minhas orações a policial de fronteira que estava lá fazendo o controle lá em Lisboa e que veio prontamente me abraçar para que Chanel não escapasse. Ficou eu e ela abraçada com Chanel e ela pedindo para passarem a caixa o mais rápido possível. E assim, ela foi meu anjo. Ela saiu toda arranhada, assim como eu, só que eu era tutora. Então, para mim, ser arranhada por ele, tava tudo de boa. Mas ela foi, assim, um anjo que surgiu na minha vida e que eu sempre coloco ela nas minhas orações, porque todo mundo sabe o amor que eu tenho pelos meus animais. O problema que eu tive pra viajar com Chanel, problema não, assim, aquela falta de explicações, falta de informações na internet. E essa moça realmente foi um anjo, porque quando o Chanel tava escapando, ela me abraçou e a gente conseguiu evitar o pior. Então, façam isso, coloquem uma peitoralzinha, porque no momento de tirar, você já coloca a coleirinha, tá bom? E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, podem me escrever, tá bom, pessoal? Mas repito, eu deixei tudo que eu passei, meu passo a passo, em 3 posts lá no blog, que na época eu tinha bem atualizadozinho, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem bem, passem um final de semana maravilhoso e fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.